com vocês? Eu voltei aqui para dar uma diquinha para vocês hoje sobre como instalar fontes no Estúdio Silhouette, tá? Por que instalar fonte diferente? Gente, as fontes que a gente tem no Estúdio Silhouette, elas são as mesmas fontes que tem no Word. Então, acaba que são fontes comuns. E, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês de topo de bolo. Eu tenho um topo de bolo da Mini, igual eu tenho aqui para mostrar para vocês. Se eu colocar, por exemplo, uma fonte Arial num topo assim, vai ficar muito feio. Não é aquilo que eu quero. Se eu tenho um topo da Mini, eu vou me lembrar da Disney. E a Disney tem uma escrita própria. Então, eu vou colocar o nome com a mesma fonte, para ficar bem legal, para ficar bem profissional. Então, eu vou ensinar vocês isso hoje. Vou ensinar vocês a baixarem a fonte, instalar e produzir esse topinho de bolo, um arquivo, uma caixinha, alguma coisa que vocês precisam estampar, que tem um tema definido com a própria fonte daquilo, tá bom? Eu vou abrir aqui, vou colocar aqui fontes. Procurei, geralmente eu baixo aqui do da fonte, que é o site que mais tem fontes hoje. Vocês estão vendo que tem muitas fontes bonitinhas, então o que eu faço? Como eu preciso de uma quantidade grande de fontes, porque sempre eu tô mexendo, tô mudando, então eu pego um dia, eu vou baixando todas as fontes e vou instalando tudo, porque o dia que eu precisar de alguma fonte legal, alguma coisa, eu já tenho lá no meu estúdio instalado, eu não preciso fazer esse processo. Então, por exemplo, essa Bernadette, ela é uma fonte linda que dá para fazer um nome muito lindo, em camadas, em 3D. Baixei a fonte. Vou mostrar ela lá na pasta. Eu venho aqui e ela já abre lá pra mim. O que eu faço? Tem gente que extrai isso aqui, tem gente que não. Eu, particularmente, só clico aqui, que ele vai abrir pra mim. Deixa só o computador querer abrir. Aqui, já aparece aqui. Eu vou clicar aqui, em cima onde está escrito Bernadette. Deixa eu fechar isso aqui, não tem necessidade. Aí eu venho aqui, instalei, pronto. Essa fonte já vai estar instalada lá no meu Estúdio Silhouette. Vou fechar aqui e vou procurar, por exemplo, a fonte da Mini ou a fonte da Disney, quer ver? Deixa eu digitar aqui para vocês verem. Fonte Mini. Ela já vai trazer a fonte, a escrita certinha. Vou baixar. Vou fazer o mesmo processo. Cliquei nessa setinha aqui, vou mostrar numa pasta. Ela vai abrir para mim. Cliquei aqui em cima, ela vai abrir. Pode fechar. Só clicar em cima e instalar. Instalei essa fonte da Mini. Vou mostrar para vocês o porquê e como fica mais bonitinho. No exemplo de um topo de bolo. Olha, eu tenho esse topo aqui da Mini, eu vou abrir ele para vocês poderem visualizar. Esse topo da Mini, ele tá com a fonte da Disney, mas eu vou trocar essa fonte pela fonte própria da Mini, para vocês verem como fica bonitinho. Vou fazer ela com a fonte comum e com a fonte do próprio desenho, para vocês poderem visualizar o quanto que faz diferença, tá bom? Deixa eu só abrir aqui pra gente poder começar. Pronto, aqui igual eu falei pra vocês, eu tô com a fonte da Disney, eu vou excluir isso aqui. Vou colocar uma fonte comum pra vocês poderem visualizar. Minúsculo. Rafaela. Essa fonte tá Arial. Eu quero trocar pra uma fonte mais comumzinha, vamos procurar uma fonte comum, que já vem instalada. É uma fonte bonitinha? É, mas não é a do personagem. E quando a gente coloca uma fonte do personagem, faz total diferença. Então, suponho que esse aqui é um nome em camada. Eu vou lá na paleta de cores, eu vou colorir do jeito que eu quero. Coloquei vermelhinho, fiz o deslocamento ali em cima, coloquei a minha bordinha branca ali, pra ficar bem bonitinho. Desloquei novamente pra fazer uma terceira camadinha. E coloquei a corzinha preta. Ficou bonitinho? Ficou, mas não é o que eu quero.
Vou deixar aqui no meu espaçozinho. E agora eu vou fazer com a fonte da Mini pra vocês verem a diferença. Ó, vamos lá. Rafaela. E vou procurar a minha fonte que eu instalei. Acabei de instalar da Mini. Vamos procurar ela aqui. Fonte da Mini. Vamos lá. Mini. Vocês viram que já deu uma diferença na fonte? Já é uma fonte toda bagunçada, uma fonte diferente. O que eu faço aqui? Eu cliquei no botão fundir porque eu quero aproximar essas letrinhas. Então, eu vou aproximar aqui porque na hora de fazer a camadinha, elas estão mais próximas, então fica mais fácil para eu poder movimentar elas. Aqui eu só tô mostrando mesmo a diferença para vocês poderem visualizar, tá bom? Vou fazer o mesmo processo da outra. Vermelhinho, vou deslocar, tô com a minha camadinha branca atrás, venho aqui na minha paletinha de cores e vou fazer mais um desloque, que é a minha terceira camada, e vou colorir de preto. Viu a diferença de uma fonte comum para uma fonte normal? Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com as fontes dos personagens, porque dá um acabamento melhor, fica mais bonitinho, tá bom? Eu ainda não gosto muito dessa fonte da Mini, eu gosto mesmo da Disney, porque ela é toda bonitinha. Então, essa é a diquinha que eu dei pra vocês, tá bom? Baixa a fonte, já deixa instalada aí pra vocês terem praticidade no momento de montar um topo de bolo, escrever alguma coisa, tá? Essa foi nossa diquinha. Até o próximo vídeo. Tchau!